E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma super live dessa nossa sequência aí de lives incríveis para 2024. E hoje tem um assunto novo, né, que a gente ainda não abordou aqui no canal e eu tô muito curiosa para entender mais. Espero que vocês também mandem suas dúvidas, suas perguntas. Vai ser um bate-papo ótimo com a Laura. Já conheço ela um pouco de um grupo que a gente tem em comum, é super querida e com certeza a experiência dela aqui, né, de transformação pessoal também vai colaborar e vai impactar muita gente. Bom, ela inclusive era, né, não é mais, agora é terapeuta, roteirista de formação e atuava já no mercado audiovisual há 20 anos. Então, minha colega aí de profissão. Mas em 2016 ela se tornou terapeuta de Reiki para atender como voluntária, né, em abrigos de criança acolhida. Ali ela começou a trabalhar essa questão da expansão da consciência, se abriu e de lá para cá ela não parou mais de estudar para, né, se entregar aí aos processos. Em 2020 ela teve uma fase bem difícil, insatisfeita com todas as áreas da vida e cultivando, né, péssimos hábitos para lidar com isso. Ela decidiu fazer uma mudança definitiva e alterou a rota para começar por dentro, né? Porque às vezes as pessoas querem mudar e começam a tentar buscar fora, mas é sempre interno primeiro. Então ela queria entender como é que tinha, né, chego ali nessa fase difícil, porque ela não conseguia se livrar de certos padrões, né, que a gente tem lá registrado no subconsciente, porque tanta insatisfação e a necessidade de mudar. Então, nessa jornada, ela procurou profissionais de diversas áreas, né, e fez várias terapias energéticas, como Theta Healing, que é o que a gente vai falar hoje, PNL, hipnose e outros tratamentos. Então, ela fez muitos programas terapêuticos, né? Foi ali arrumando as desordens da alma, se aprofundou e resolveu começar a trabalhar, né, com o Theta Healing. Então, ela escolheu essa técnica por trazer melhores resultados. E hoje a gente vai explicar aqui para vocês o que é, né, e como funciona. Então, com isso, ela mudou, só para ter uma ideia, todo o estilo de vida, tá? Ela se tornou uma versão melhorada, deixou de fumar, conquistou um corpo saudável, emagreceu 30 quilos, voltou a se exercitar e parou de beber. Então, nossa, tudo isso aí já é muita coisa, né? Então, imagina o que ela não mudou mais. É isso que a gente vai conversar aqui na live, né? Porque ela descobriu que esse era o chamado de vida dela e que, como ajudou ela, pode ajudar muita gente também. Então, sejam todos bem-vindos. Já vou chamar a Laura aqui e quem tiver perguntas pode mandar pra gente. Vê, Laura, se foi o convite, qualquer coisa me avisa. Quer dizer, eu que te aceitei, eu acho, era pra ter ido. Juliana, Eunice, Lica, boa tarde, sejam todas bem-vindas. Roberto, Rebeca, minha musa, foi Laura. Não, vou te mandar o convite. Ah, acho que deu. Oi, Laura, tudo bem? tudo bem? Tudo, amada. E aí? Tudo certo, boa tarde, consegue me ouvir bem? Consigo, querida. E você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem também. Oi, amores todos que estão aqui, que vieram. Bem-vindos todos. Olha a nossa professora maravilhosa, A Gabi, Gabi. linda. Olha o Japamala, Gabi, que eu atendo os pacientes com esse Japamala. Que eu ganhei num Bem-vinda. curso no primeiro curso que a Gabi fez presencial. Carol, linda, mamãe. Tuas fãs estão tudo entrando. Laura, eu fiz a tua apresentação, não sei se queres complementar alguma coisa aí. A única coisa, Carol, é que, assim,
eu continuo trabalhando ainda nas duas áreas, né? Ah, tu ainda trabalha com audiovisual. Trabalho, Desculpa. porque é recente essa história, né? Do Uhum. trabalho com a terapia, né? E aí eu tô seguindo meu coração, assim, então eu amo escrever também, né? Tipo, a escrita tá na minha vida desde pequenininha, assim, e então eu acredito que as coisas vão continuar seguindo juntas de alguma maneira. Eu não sei exatamente como, né? Esse como aí é que eu vou descobrindo com o tempo. Mas eu sigo fazendo freela, né? De trabalho de roteiro, de escrita, coisas deliciosas, assim. Mas por enquanto eu tô me dividindo, sabe? Se dividindo entre as áreas. É. Uhum. Acho que hoje em dia Bom, a gente vive um momento um pouco, né? Em que a gente consegue fazer mais de uma coisa nessa era, né? A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e tal. digital ajuda para isso, né? É. Bom, então para a gente começar, que eu estou super curiosa aí também para entender mais da técnica, né? Queria que tu desse uma breve explicação aí sobre o que é o Theta Healing, né? Uhum. Para quem também não conhece ou nunca ouviu falar da terapia. Joia. É legal porque eu acho que ela é uma técnica de terapia energética que não é todo mundo que conhece mesmo, né? Então, o Theta, ela é uma ferramenta que vai trabalhar a cura energética, o nosso campo energético, assim como a gente tem outras terapias que as pessoas acabam conhecendo um pouco mais, a própria hipnoterapia, né? A própria que é muito conhecida, é a constelação familiar, todo mundo conhece bastante. O Theta, essa técnica foi fundada e canalizada por uma americana chamada Vaiana Stable, e aí a gente fala Havaiana, todo mundo pensa que ela é havaiana, não, ela é americana, chamada Havaiana. Ela canalizou essa técnica, e a base dessa técnica é um trabalho com as ondas cerebrais no estado Theta. Então, acredito que algum neurocientista nomeou as ondas cerebrais com as letras do alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está acordado aqui conversando, a gente está em beta, que é a frequência da onda cerebral que a gente está. Então, é uma frequência mais rápida, a gente está mais atento, conversando. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo as coisas com bastante atenção. Se a gente medir, colocar um medidor na nossa onda cerebral, a gente vai estar em beta. Quando a gente está em teta, é aquele momento em que a gente está quase pegando num soninho, quase dormindo, é quando a gente está meditando, quando alguém está... Se você estiver fazendo uma meditação guiada, você está com aquele soninho profundo. Se a gente for medir a onda cerebral ali, ela vai estar numa outra velocidade. Ela vai estar num outro comprimento de onda. Então, ela vai estar em teta, que seria um outro comprimento de onda. Então, é nesse comprimento de onda, teta, que esse trabalho é feito. E aí é o momento de... É nesse estado que as nossas crenças são programadas. E o que a Havaiana canalizou é que, através desse estado, estando o terapeuta nesse estado, a gente consegue reprogramar as nossas crenças no nível subconsciente. E aí a gente consegue trazer cura, tanto, né, a gente trabalhando no nível subconsciente, trabalhando o nosso corpo emocional, a gente consegue promover curas, inclusive para o nosso corpo físico. E foi isso que ela começou, assim, ela começou com uma cura dela, física, e aí ela foi trabalhando nas pessoas, tal, e aí ela foi difundindo essa técnica, e ela é viva, ela continua até hoje, essa técnica continua em evolução, ela continua escrevendo livro, formando instrutores, formando terapeutas, maravilhoso, no mundo inteiro. Então, é assim que funciona, porque a gente, imagina assim, a gente que é aluna da Gabi, a gente sabe, a gente tem o corpo, nosso corpo físico, a matéria, que é o que a gente está vendo aqui, mas a gente não tem só isso, a gente está em vibração. Se a gente olhar no nível atômico, a gente não está tudo vibrando, e a gente tem outros corpos aqui, a gente tem um campo energético que atua. Uma maneira
simples de explicar isso é quando a gente entra numa sala ou entra num lugar pela primeira vez e a gente fala, que lugar estranho, eu não quero ficar aqui. Ou numa festa, né? Ou a gente olha, é terrível falar isso, mas a gente olha para a cara de alguém que a gente nunca viu na vida e a gente fala, ai, não gostei dessa pessoa. A gente fala, Não bateu. não, a gente fala, não bateu, a gente fala, travou o meu, tá travado o meu? A gente fala, eu não gostei da energia dessa pessoa. E aí, para os escritores, a gente descreve em livro, né? Dava para cortar aquele clima, dava para cortar com a faca aquele clima. Só a gente está falando do sentimento de energia. E aí, E aí, só para entender, Laura, durante ali a terapia, né? Antes da gente se aprofundar aqui, quem que tem que estar nesse estado? É tanto a terapeuta como o paciente? As duas têm que acessar essa onda? É que assim, quando o terapeuta entra, quando ele está em teta, é como se eu tô em teta e eu começo a trabalhar o seu campo, você já automaticamente vai. Às vezes, eventualmente, eu até faço a meditação com o paciente no final, se eu sinto de fazer e tal, mas não necessariamente você precisa estar em teta para tratar. Quem precisa ter a técnica, estar em teta é impreterivelmente o terapeuta, né? Só tem a ferramenta. Legal. Bom, e aí, como é que tu descobriu, né, essa terapia? Como é que foi a tua experiência pessoal? Ali, falei um pouquinho, tu foi, né, conhecendo várias, mas como que foi, assim, se apaixonar, ver que essa foi a que funcionou para ti, querer levar isso para as outras pessoas? Tá ruim, será a minha internet, gente? Será que eu coloco no... Não? Tá bom para você? Eu tô ouvindo normal, às vezes também pode ser a internet do pessoal. Tá no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi, né? Me falem, tá? Se tá ruim. Foi assim, Carol, como eu contei, né? Que você fez a abertura e eu contei, eu tava num momento muito difícil, né? Assim, eu tava muito insatisfeita com o lugar em que eu tava, assim, comigo mesma. E então eu tava obesa, eu era tabagista, eu tinha hábitos que eu não estava feliz com esses hábitos. E veja, não era uma questão de me sentir bonita ou não, porque eu faço terapia até hoje com a Rebeca, maravilhosa, um beijo enorme para ela, se um dia ela ver essa live. Eu já tinha resolvido em mim a questão de me sentir bonita, de me sentir bem com o meu corpo, né? Nós mulheres, a gente sofre muito com essa história do padrão de beleza, né? E não tem padrão, ainda mais brasileira, né? Não existe isso, né? Quer dizer, existe, a gente é super pressionada, mas eu trabalhei isso muito na minha cabeça. Então, a questão para mim não era o tamanho, assim, não eram as minhas curvas e se eu era maior que as... Não era isso, não, né? Não era eu ser a capa da revista, esse é o duro que a gente sofre, né? A gente persegue inconsciente, às vezes, um padrão que está na capa da revista. Esse não era o problema. O problema para mim é que eu olhava para minha família, a família que eu geneticamente puxei, que é a família do meu pai, e todo mundo tinha morrido, Carol, menos uma tia minha. Meu pai tinha falecido, meus tios tinham falecido, sobrou uma tia. E aí aquilo me tocou, assim, eu falei, nossa, eu comecei a olhar para frente, sabe? Eu falei, para onde eu vou? Para onde eu vou com esses hábitos, né? Tipo, porque para mim é isso, eu tô me sentindo bem, eu era descolada, minhas roupas são legais, meu cabelo é legal, minha pele tá boa, tal, né, daquele jeito, mas aonde eu vou com isso, entendeu? Eu vou morrer com menos de 70 anos, porque me parecia que era para ali que eu tava indo. Entendam, gente, é por isso que eu falo, cada um com o seu exame individual, cada um tem que olhar para si e entender o que está fazendo sentido. Naquele momento, sozinha comigo, foi essa análise que eu fiz. Eu comecei a ter fantasias de que eu me tornava uma pessoa muito saudável, no sentido... E aí, de novo, não tem nada a ver com a capa da revista, tá, gente? Tem a ver com eu ter níveis saudáveis. Eu falar, não sou fumante, né? Não sou obesa, no sentido de isso não afeta a minha saúde, porque eu com a minha beleza estava tudo certo, não era esse o problema, qual era a numeração da minha calça, isso não me importava, eu olhar para minha família e falar,
é para esse lugar que eu tô indo. O que que eu tô cultivando para não ir para esse lugar? E aí eu acho que uma coisa que depois eu pensei, o nascimento do meu afilhado, o Bernardo, tem 5 anos hoje, também me tocou. Eu falei, eu quero ver ele crescer, eu quero brincar com ele, eu quero ter energia para brincar com ele, eu quero agachar, pegar ele no colo, ter fôlego para correr atrás dele numa escada, porque eu não tinha fôlego, né, cara? Imagina, fumante, tal, pesada. Eu queria ter isso. E eram essas fantasias de ser este ser humano mais saudável que eu tinha. Eu trabalhava muito, eu era chefe de roteiro, então e veja, não era culpa de. Aqui não estou culpabilizando ninguém, a responsabilidade é minha. Eu pegava as coisas para mim, eu pegava muito trabalho, eu pegava um projeto atrás do outro, eu juntava projeto, eu juntava às vezes, gente, pasmem, 5 projetos. Hoje nem eu acredito no que eu fazia comigo, nem eu. Ah, Eu olho hoje e falo, meu Deus, o que eu fazia comigo? E ninguém fazia, era eu que fazia comigo. Porque eu criei um padrão na minha vida que era, tipo, absurdo, assim. Porque todo errado. era uma bomba, não era nada sustentável, entendeu? Uhum. Era uma coisa que não tinha como aquilo. E aí, emocionalmente, eu percebi que tinha um desequilíbrio gigantesco, assim. Eu falei, gente... E aí eu tentava, né? Eu tentava emagrecer. Então, por exemplo, era a vida inteira lutando com a balança. Era a vida inteira tentando parar de fumar. E aí é por isso que eu gosto de conversar com as pessoas. Porque aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, eu atendo um monte de paciente que é isso. Você vai olhar a pessoa, ela tem um padrão de ser super disciplinada. Ela tem essa habilidade nela. O conjunto de habilidades dela, a disciplina é uma que está lá. Ela é disciplinada. Só que aí ela fala, mas eu não consigo, por exemplo. Eu pego esse protocolo aqui para parar de fumar, eu pego esse protocolo aqui que a melhor nutricionista me deu e eu não consigo. E era isso que acontecia. Eu não tenho tanto esse padrão, tá? Eu não tô, né? Não tô aqui julgando nada, mas eu não tenho tanto esse padrão de disciplina, mas eu tenho da determinação, assim. Aí eu falava, cara, eu sou super determinada, por que que eu não consigo? Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Aí quando chegou na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, eu que gosto de filosofia, adoro uma filosofia, adoro ficar questionando as coisas e pensando, falei, não está no consciente. Porque eu também sempre fui muito autodidata de filosofia e de psicologia. A gente sempre gostei de estudar por minha conta filosofia e psicologia. E aí eu já sabia, o que como terapeuta hoje eu sei, a gente é 5% consciente, 95% inconsciente. Tá. Aí eu falei, não tá no nível consciente. Não adianta eu chegar para você e falar, Carol, você quer ser a musa fitness do verão 2024? Se você tiver alguma coisa no seu sistema que te bloqueie para isso, você vai se matar, gastar tudo, né? E você não vai ser a musa fitness, por mais que o seu desejo racional te diga isso. Fosse. Entendeu? Uhum. Não vai, porque você vai falar, Laura, eu tô gastando dinheiro, eu tô na melhor nutricionista, eu tô no melhor preparador. E não vai, porque o seu sistema consciente, ele é inconsciente, ele é muito, o seu campo emocional é muito forte. É muito, 95%. Imagina, é um iceberg. Tudo aquilo que tem é muito mais forte. E aí eu comecei a raciocinar e eu falei, eu preciso hackear o meu sistema. Eu preciso ir escavar pelo subconsciente. Eu preciso mexer nesse subconsciente, como se eu fosse uma TI mesmo, uma pessoa da TI, sabe? Eu falei, se pelo consciente não está indo há anos, e eu estou nesse ponto, esbugalhada aqui, infeliz, achando que eu vou morrer antes dos 70 anos, não tá legal. Então eu vou pelo subconsciente. E aí é isso que acontece. Quando você se alinha, quando você quer, né, quando você toma a decisão, as pessoas começam a aparecer. Aí eu conheci as pessoas que trabalham terapias do subconsciente, começaram a aparecer na minha vida. E aí tanto as pessoas, as terapeutas que trabalham subconsciente começaram a aparecer, quanto as pessoas que trabalham as terapias convencionais, que foram a minha mentora do cigarro maravilhosa, que é a Vera Mendes. Porque
o Theta, por exemplo, é uma terapia integrativa. Essas ferramentas são chamadas integrativas porque eu acredito muito nisso. As coisas funcionam combinadas também. Porque a gente também é Uhum. matéria. Porque os cientistas Sim. são maravilhosos. E eles estão todos os dias dedicando, às vezes, a sua vida a uma pesquisa, a uma ideologia, a ficar lá se debruçando com toda a sua habilidade de ficar pesquisando. Então, tipo, o método da Vera Mendes, por exemplo, que é essa maravilhosa, que me ajudou a parar de fumar, foi o método mais eficaz que eu tive. Eu acho que eu não teria conseguido se eu não tivesse escavado também, se eu não tivesse conseguido trabalhar minha base, eu teria escorregado talvez um pouco mais, teria sido um pouco mais difícil. Aí o meu endocrinologista maravilhoso, que me ajuda a manter meu peso, que me ajuda a cuidar, se eu não tivesse trabalhado as minhas crenças com as ferramentas, e aí com o Theta Healing, eu não teria conseguido. Aí, como eu conheci Uhum. o Theta, eu fui fazendo, né? Eu fui pegando as ferramentas, eu aplicava em mim, eu virava minha autoterapeuta e fui montando a minha caixinha de ferramenta, como eu chamo. Tá bom, fui lá, fui indo, fui limpando, foi maravilhoso, fui ressignificando. Aí a Carol, que é essa minha professora, ela chama Carol Manjinga, ela é maravilhosa, professora de instrutora de Theta Healing. Ela é minha amiga do colégio, a gente fez o colégio junto. E eu seguia ela no Instagram e ela fazia várias. Ela é super movimentada no Instagram, e ela entrega muito conteúdo também, assim como a Gabi, a nossa professora, né? Ela entrega muito conteúdo. E aí, um dia em 2021, eu falei: vou fazer uma sessão com ela. Eu acho que eu cheguei a fazer 2 sessões com ela, cara. E foi muito transformador, porque o Theta, o legal do Theta é isso, assim. Ela, eu não deixaria de fazer nada do que eu fiz, tá? Tudo que eu fiz valeu, inclusive as constelações, tudo. Mas o Theta, ele vai de ponta a ponta, porque ele ao mesmo tempo que ele trabalha nas crenças, ele traz os downloads, que depois eu vou te explicar. Então, ele fecha, ele completa o ciclo, entendeu? Você não fica só... Porque se eu só mudar a sua crença, aquilo pode voltar, entendeu? No seu subconsciente pode refazer. É um trabalho profundo, assim, que às vezes você tem que refazer, sabe? E aí, Uhum. quando eu vi o Theta, eu falei, nossa, que maravilhoso isso. Foi muito transformador. Foram 2 sessões muito transformadoras que eu fiz com a Carol. E na época ela falou para mim, ela falou, Uau, faz o curso. Era 2021. Mas eu acho que eu não estava pronta. Eu acho que eu precisava ainda me limpar muito, porque de lá para cá eu continuei me trabalhando, eu continuei com a minha caixinha de ferramentas, fazendo coisas e tal. E aí, cara, eu só fui virar terapeuta esse ano, o ano passado, final do ano passado. Que aí eu continuei me trabalhando, né? Continuei na área, roteiro, continuei roteirista, né? Mas continuei me trabalhando, eu continuei fazendo outros cursos, continuei me limpando, E o continuei. número de sessões varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, não tem esse protocolo, tá? Tem paciente que faz uma sessão comigo e tá suficiente naquele momento. Aí, às vezes, Uhum. dali um tempo ele quer voltar, às vezes não. Aí tem gente que faz mais, que tá com o sistema emocional um pouco mais carregado e a pessoa sente de querer fazer mais na sequência, porque tem mais coisa para limpar. É muito de cada um, sabe? Esse protocolo realmente não tem. Depende muito Uhum. do E, momento de vida que você tá e de como tá o seu sistema emocional, sabe? até porque cada um tem uma história, vai ter traumas diferentes, né? Precisar de soluções diferentes também. E quais são os principais benefícios que as pessoas podem experimentar, né? Não sei se praticar regularmente, se existe isso, eu faço hoje, daqui a um ano faço outra sessão, ou se, né, quando eu sinto necessidade, eu vejo que alguma crença tá voltando, eu posso lá fazer de novo. Olha, benefícios são todos, né? Porque quando você. Imagina que você faz uma faxininha no seu campo emocional, né? No seu campo energético. Então, você, você vai expandir o seu campo. E à medida que você expande o seu campo, você vai começar a olhar para a sua vida e sentir a sua vida e buscar coisas de alguma maneira um pouco mais elevadas e você vai conquistar coisas e você vai liberar. Quando você libera
trauma, ressentimento, crença, coisas pesadas. Imagina um computador, vou fazer essa analogia, tá, gente? Imagina um celular, um computador que tá com aplicativos ou que está com arquivos ali que estão parados, que estão só deixando o sistema lento. A hora que você dá uma limpada e olha, isso aqui eu não estou usando, isso aqui já está obsoleto, isso aqui está pesando, esses arquivos eu não estou mais usando, são coisas do passado, vou colocar numa pastinha, colocar lá atrás, não preciso mais. O que acontece com o seu computador? Ele começa a rodar mais rápido, você começa a poder usar um aplicativo, você coloca baixa um aplicativo mais novo, ele começa a voar mais, né? Depois de fazer uma sessão, você trabalha o seu campo energético. E aí eu acho que vale para todas as ferramentas, não só o Theta, né? Você trabalhou seu campo reiniciar o sistema pessoal você mesmo. Dá um reboot, você dá uma limpada, e aí você vai começar a elevar o seu padrão. Assim, eu te digo, tudo bem, para quem é terapeuta, como eu faço direto e trabalho nos pacientes, então eu me aplico muito também, né? Então, mas eu mudei o meu padrão mental, assim mesmo. Eu tinha uma conversa mental, porque a gente tem isso, né? Eu falo que é esse pequeno pônei selvagem, que a gente não pode deixar solto, não, gente. Se a gente deixa solto, se perde. Não pode. Esse pônei meu, ele era terrível. Ele, tipo, eu tinha pensamentos, era negativo, sabe? Era ruim, acontecia algum negócio, sabe? Eu ficava, era terrível, era horroroso. Eu acho que o meu não é nem pônei, acho que o meu é cavalo selvagem. Não, meu pônei era rebelde, horroroso, usava umas máscaras horrorosas, saía correndo, mal criado. E aí acontecia um negócio, ficava mal, sabe? Ficava mal comigo. Hoje, um olhar que eu tenho para a vida muito é isso. Não é que não tem desafio, gente. Tipo, obviamente que a vida ela não fica a vida não é cor-de-rosa. Não é um campo de morangos. Mas não fica mais naquele espiral da coisa ruim ali, né? Consegue sair. Você olha com outros olhos. Então você olha e fala: o que isso quer me ensinar? Você recebe com o coração mais aberto, você está num lugar mais elevado, né? Porque aí você... Por quê? Porque você limpou um negócio ali, você mudou o seu padrão mental. E às vezes um passo que você dá é porque não é instantâneo, né? Assim, claro, você dá um alívio instantâneo, você sai de uma sessão dessa, dá aquele super alívio instantâneo, mas isso que eu adoro, Theta, passa o tempo, aquilo começa a decantar no seu sistema, você começa a sentir, as respostas começam a vir, as pessoas com que você precisa se alinhar começam a aparecer, os profissionais mais legais que você precisa encontrar na vida, você começa a encontrar, começa tudo a se alinhar. Aí, dali um tempo, você fala, nossa, que as coisas estão acontecendo. Parece mágica. Parece mágica, não, você que foi lá e foi buscar uma cura e deu um basta para você mesmo e falou, não quero mais esse padrão mental negativo, eu quero fazer um negócio mais legal por mim. Você que deu um bastinho ali, você que falou alguma coisa eu vou fazer, porque às vezes a gente acha que tá fazendo pouco também, Carol, sabe? Mas eu vou fazer só isso. Às vezes esse só é muita coisa que você tá fazendo por você. Vou mudar só isso na minha vida, eu vou fazer uma meditação. Eu não precisa nem ir para uma terapia se você não quiser, mas eu vou fazer só uma meditação. Eu comecei assim, sabe, gente, na pandemia. Tudo bem, eu fiz grandes mudanças, né? Mas eu comecei devagar. Eu comecei... imagina, gente, vocês imaginam eu com 40 quase quilos a mais, tendo que parar de fumar. Eu olhava no espelho, eu falava, meu Deus, o que vai ser? Então eu sabia, se eu não desse um passinho, e às vezes o passinho que eu dava no dia era meditar. Era dar uma meditada de 2 minutos. Era não falar mal de mim mesma para mim mesma, sabe? Era não fazer não errar e não me xingar porque eu estava errando. Era ter paciência comigo. Era falar, amanhã é outro dia, vamos de novo, amanhã vai. E porque quem vê o meu resultado, e eu não fiz bariátrica nem nada, gente. Eu fiquei emagrecendo de pouquinho em pouquinho, assim, 1 ano, fazendo exercício, não sei o quê. Quem vê meu resultado fala, é fácil, assim, pá, não é, gente, então um pouquinho que você faz por dia com você, um pouquinho, uma coisinha legal que você faz por você, vai fazendo, que daqui a pouco você já tá voando, sabe? Chegando lá onde você quer.
Eu É acho, que é o né? processo, né? E a gente já quer ir lá no resultado e tem todo o passo a passo, né? Né? Laura, e queria saber como é que, né, falasse ali que as sessões geralmente funcionam, assim, como que é esse processo de cura, falasse que cada um tem o seu tempo, mas isso, por exemplo, tu fez a terapia, vamos supor aqui, aplicasse em mim, tu consegue sentir ali, ó, Carol, acho que só essa pra ti é suficiente, depois me fala como é que tu estás, como que funciona, assim, esse acompanhamento. É assim, ó, geralmente é diferente de uma terapia de aconselhamento, né? Que trabalha a psique, que é a terapia convencional. A terapia energética, a gente vai fazer uma anamnese, né? Então você chega no você vai chegar na consulta comigo, na sessão, e aí a gente vai entender qual que é o seu desconforto, qual que é a sua queixa, né? E aí é o que eu te falei, pode ser até uma manifestação. Você pode querer, por exemplo, engravidar. Ah, lá, eu tô tentando engravidar, não consigo. Ou emagrecer. Putz, tento emagrecer, parar de qualquer coisa. Ou pode ser uma dor física, ou pode ser uma queixa. Vou te falar de uma paciente, tá? Que não vou te contar um caso, só para vocês terem uma ideia. Ela chegou numa consulta, ela estava com uma dificuldade para seguir um protocolo de dieta. Ela estava querendo melhorar a, os números lá dela com a dieta, né? Tipo, baixar, acho que era baixar a gordura e aumentar a massa magra, ficar com o corpo que ela queria mais saudável, tal. E esse era um caso de uma paciente que tinha um padrão de habilidade de bastante rotina, não, disciplina. Era nítido como estava no conjunto dela a disciplina, mas ela não conseguia. Nesse ponto, ela estava com algum bloqueio mesmo. Era nítido que tinha um bloqueio ali. A gente começou a escavar as crenças, né? E esse é o processo. Aí a gente chega, identifica. Então vamos supor que fosse não estou conseguindo fazer a dieta, seguir a dieta da nutricionista e fazer os exercícios certinhos para alcançar esse objetivo, que é daqui a X tempo ter esse corpo que eu quero. Tá bom. Aí a gente começa a escavar as crenças para ver o que tem por baixo disso, porque é isso. O seu sistema, ele está trabalhando a serviço de você, por mais que pareça que não, ele está a serviço de você. E essa técnica, eu amo o Theta Healing porque é uma técnica muito amorosa, porque a gente trabalha com a energia da fonte, que é a energia que cria os mundos. A gente já fala disso de crença, mas é essa energia. E essa energia é amor puro. Quando a gente vai olhar com esses olhos, essa energia não tem. Você entende que, por mais que pareça contraditório, você fala, pô, mas eu tô querendo emagrecer, eu tô querendo alcançar o corpo ideal, e o meu sistema está jogando contra mim, mas ele tem toda uma matemática, tem todo um raciocínio que o seu sistema faz, ele fundamenta em cima de crença a seu favor, porque está tendo um ganho secundário ali. Toda essa investigação, esse quebra-cabeça que eu chamo, a gente faz junto. Faço eu e o paciente nessa escavação, que é a técnica do Theta Healing. A gente vai escavando. A gente vai escavando até que a gente chega numa crença raiz, que é uma crença base que sustenta todas essas outras crenças. A hora que a gente chega nessa crença, Cá, a gente faz o trabalho do Theta, que é limpar, tirar do sistema. Aí é como se fosse uma TI mesmo. A gente tira do sistema essa crença, instala os downloads para quê? Para a gente deixar nas células, no sistema, só os ganhos. Porque, olha esse raciocínio, se o seu sistema, criou, a partir daquela crença, criou aquele bloqueio para ter ganhos, o que o Theta Healing faz? Vamos ficar com os ganhos, que é, por exemplo, desenvolver uma virtude, são coisas boas, são ganhos, e a gente tira a parte ruim, que é o bloqueio para eu não conseguir alcançar o meu corpo ideal, por exemplo. Aí a gente faz esses downloads porque às vezes você não tem esse receptor na sua célula. Às vezes, por isso que eu falo que é uma técnica completa. Em outras técnicas energéticas, você só retira a crença. E aí, às vezes, na sua célula, porque, por exemplo, vou fazer um outro parênteses aqui, vamos supor que foi um paciente que cresceu numa família de absoluta escassez. Então, ele não tem receptor
na célula dele para a abundância. Porque desde o clã lá de trás fazia sentido naquele sistema, tá tudo bloqueado. Se eu só retiro a escassez, como é que entra no sistema dele a abundância? Então, na hora que eu retiro, eu já coloco no sistema dele um receptor de abundância, que ele pode ser abundante, sem ter aquilo. A hora que eu faço isso, é mágica? Parece, mas ao mesmo tempo é simples, porque é a energia que nos cria. E aí, se eu for falar para vocês, mágica para mim é uma borboleta quando eu vejo que ela tem 3, 4 cores na asa dela. A natureza é mágica. Olha como a natureza é sofisticadérrima. Nosso sistema, gente, o que a nossa célula faz é mágico, é incrível. Nosso sistema é sofisticadíssimo. Então, trabalhar com essa energia parece mágica, mas é isso, tem todo um raciocínio. A pessoa está ali, ela está tomando consciência de onde vem aquilo. Às vezes tem trauma, tem todo um processo numa sessão dessa. Às vezes a gente chega num trauma, eu estou falando de uma maneira mais simples, mas às vezes a gente esbarra num trauma, a gente limpa aquele trauma. Aí tem várias nuances, tá, Cá? Depende do caso. Se a gente esbarra num trauma muito profundo, a gente limpa um pouco mais aquele trauma, vai depender de como está aquele campo. E tudo isso eu consigo, como terapeuta, ir sentindo o que está acontecendo. Aí limpou. E tu vai conversando com a pessoa ou não? Ela fica tipo... Não, a gente vai conversando, eu vou sentindo, eu vou acessando, a gente vai limpando, a gente vai... Aí, Laura, especificamente, como eu já fiz outras formações, e todas tinham em comum o quê? O trabalho do subconsciente, e trabalhava criança ferida e ancestralidade também, que também você acessa isso no campo, inclusive com o teto, as crenças, você consegue saber de onde vêm as crenças. A Ana Maria, linda, falou que chegou, é parceira do Tata Rio. Eu tenho um jeito que se o trauma está muito grande ali, eu desenvolvi uma técnica que eu libero um pouco. Se eu sinto que tem uma energia muito densa no campo, isso é muito da minha intuição de como eu estou trabalhando. Eu faço um jeito para liberar. Porque é como a TI mesmo, que eu te falei, precisa liberar a energia do nosso campo emocional. E o nosso campo, ter o nosso campo emocional saudável, gente, o que significa? Significa ter a nossa saúde física, ter a nossa saúde financeira, ter a nossa saúde relacional, ter a nossa saúde como um todo. E o que eu acho lindo quando eu vejo na medicina, é as pessoas que tratam o paciente e não a doença. E eu acho que essas ferramentas estão aqui para isso, para a gente tratar o paciente e não as doenças. Então, liberar uma energia dessa do seu campo, liberar um trauma, liberar um ressentimento, liberar um remorso, liberar um perdão, tirar uma energia de um trauma de quando a gente era pequenininha, porque às vezes a situação nem era tão traumática, mas a gente imprimiu por conta de como a gente vê o mundo, a gente sente o mundo com as emoções, especialmente quando a gente chega na barriga da mãe, depois quando a gente nasce. A gente sente o mundo através das emoções. Essa é a nossa linguagem, né? Depois, eu estou estudando neurociência, eu estou fazendo uma pós em neurociência. Eu adoro também. Porque eu estou querendo juntar, estou querendo ir fazendo, né, me instrumentalizar cada vez mais. Mas eu estou entendendo, né? A maneira como o cérebro funciona, né? Como uma máquina incrível. Mas como tratar do nosso campo emocional, porque a saúde mental... Maravilhoso, a gente tem excelentes profissionais da saúde mental, só que a saúde mental, gente, ela tem um histórico, né? Historicamente, a gente já vem tendo estudo, trabalho científico, né? Já há bastante tempo. Agora que a gente está vindo com um estudo da saúde emocional, e esse campo emocional precisa ser limpo também para que a gente possa ter mais equilíbrio, ter mais conexão, ter mais paz interna, porque é isso, a vida vai continuar sendo desafiadora. A gente vai continuar perdendo as pessoas que a gente ama, tendo desafios no trabalho, tendo altos e baixos. A gente vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo. E como é que a gente se regula? Como é que a gente lida com isso? Com um campo emocional todo denso, cheio de trauma, pesado, todo machucado, machucando quem a gente ama, sendo machucado, se machucando, às vezes se automutilando emocionalmente, falando, sabe? Então, eu tô de olho nisso, eu tô começando a perceber que a gente precisa agora
olhar para a saúde emocional, sabe? Graças a Deus já temos excelente saúde física, graças a Deus faz muito tempo que a gente tem. Então, saúde mental também, historicamente, graças a Deus, a gente já vem vindo com grandes teóricos, com grandes estudos científicos, com grandes profissionais. Agora eu estou de olho na saúde emocional, porque para mim a gente tem que juntar tudo, sabe? Não tem a menor condição. A gente tem que. E foi mais até depois de 2020 que isso ganhou, né? Tipo, ó, né? Tem cuidado das emoções, da saúde mental, porque antes, né, tinha um pouco aquele tabu, assim, ai, não fala que tu vai no psiquiatra, que é coisa de doido, né? É bem pontuado, porque aí todo mundo ficou doido, né? Todo mundo saiu junto. Dentro da casinha, todo mundo saiu da casinha, todo mundo percebeu que, meu Deus, ou eu vou matar, vou morrer, né? Tipo, e eu não sei, eu acho que a gente, cara, a gente tem esse corpo lindo, a gente tem tanta coisa boa para viver, tem um potencial tão maravilhoso, né? Pode ser tudo melhor. Eu tô falando interno, o mundo interno. O meu era péssimo, eu tô falando por mim, gente. O meu era terrível, cabroso. Sim, eu já, tipo, né, essa busca do autoconhecimento e tal, já uns anos antes ali da pandemia, eu já estava fazendo coaching e tudo mais, mas foi ali que eu, meu Deus, também comecei a buscar, assim, incessantemente, porque a gente vê como faz diferença. Nossa, a minha vida mudou muito, assim, sabe, Cá? Tipo, foi a vida que eu tenho hoje nesse sentido da paz, né? Isso, os desafios continuam e vão continuar. A Lika escreveu aqui, ó, adorei. Por isso que a gente repete comportamentos e não entende porque não muda. Muito bom, exatamente, porque tá lá no subconsciente. Opa, aqui sem querer. Laura, e como, né, falando aí de crenças, como que o Theta Healing aborda essas crenças limitantes e como ele ajuda as pessoas a superar, né? Que nem tu disse, às vezes tem um trauma lá na infância, uma crença de escassez, falasse um pouquinho ali, que daí tu vai e coloca outra crença, mas como que ele, né, faz essa mudança aí para a pessoa conseguir sair desse ciclo na vida, né? Imagina assim, ó, Cá, quando a gente escava, a gente vai fazer esse processo da escavação, que é digging, que a gente chama lá no Teta, que a gente aprende nos cursos, né? Aí a gente chegou numa crença limitante. Essa limpeza do campo seria por meio da meditação? Não, eu não sei como ela chama, quem está perguntando, mas não é por meio de meditação, não. A gente, pelo menos no Teta, tá? Depois a gente pode falar de outros meios de limpeza de campo. A meditação certamente é uma maneira de elevar a sua vibração. E tudo que eleva a vibração vai limpar o seu campo energético, sim, tá? Com certeza, tem aquela escala de Hawkins lá. Tudo que você fizer para que elevar a sua frequência vibracional vai limpar o seu campo energético, com certeza. Então, especialmente a gente vê muito isso na aula com a Gabi, né, pensamento, ter padrão bom de pensamento. Então, se você estiver pensando coisas boas a respeito de você e dos outros, pensa que você vai estar com o seu padrão elevado de vibração. Então, Alice. Alice! É a Alice que tá da nossa comunidade, não é? Alice, nossa parceira. Nossa parceira. Então, Alice, é isso. A meditação ajuda, mas no Theta Healing é o seguinte: como é que a gente faz? A gente vai. Como é que a gente limpa um campo, né? A gente vai, então, acessar a queixa do paciente. Então, a pessoa vai falar: não estou conseguindo ganhar dinheiro, estou com bloqueio para ganhar dinheiro, não consigo, tal. Aí a gente começa a escavar, faz esse trabalho do digging, e aí a gente encontra uma crença, que às vezes não, gente, está sempre ligada, não tem como. E aí, estudando, os terapeutas de energética sabem, os terapeutas convencionais também, está sempre ligado ao mundo emocional. Então, muitas vezes está ligado à relação com as leis, com as leis da chegada, com pertencimento, com ser amado, com pertencer ao clã, então são crenças emocionais fortíssimas, assim,
que fazem sentido, porque a gente quer existir nesse mundo, a gente quer ser alguém nesse mundo, a gente quer ser amado, especialmente quando a gente chega, né? Uhum. Racionalmente faz muito sentido. Aí você acha uma crença dessa, profunda. Aí você imagina, é que agora falando, né, fica um pouco mais difícil, mas você imagina, você tá lá acessando esse tipo de informação sua. Imagina que você, durante muito tempo, é como se você estivesse limpando um quartinho, tá? Um quartinho que ficou fechado, um quartinho que ficou fechado, cheio de poeira, cheio de com os móveizinhos lá, com aquelas capinhas por cima, todo empoeirado. Aí eu tô lá, a gente está escavando, você tá junto ali. Ah, e aí esse trabalho de escavação, ele já está abrindo o seu subconsciente, já está mexendo no seu subconsciente. O que isso significa, fazendo uma analogia? A gente abriu aquele quartinho, a gente abriu a janela, a gente já abriu, já colocou um ar ali, já entrou o sol, a gente já pegou o bom ar, a gente já pegou o rodo, a vassoura. Porque no processo da escavação da crença, você já está acessando o subconsciente. Então, ele já começou a ser mexido. No que ele começa a ser mexido, ele já começa a ser trabalhado. A hora que ele começa a ser trabalhado, você já começa a modificar uma estrutura que tem ali, que até então estava intacta. Por quê? Ele está fazendo o trabalho dele. Ele tá com aquela crença, ele está achando que ele está fazendo aquilo para o bem do sistema. Ninguém está mexendo nele, ele está intocável. Ah, eu estou aqui fazendo meu trabalho, que é sustentar essa crença para o bem para o seu bem, porque ele é seu sistema, ele te ama, ele está fazendo aquilo para o seu bem. Aí você começa. Aí ele, opa, aí ele começa a se ajeitar. Não, peraí, não é bem assim. Ai. Aí você começa a tirar a sujeira dali. Aí você começa a trabalhar. Aí você vai trabalhar nas crenças. Aí cada caso é um caso, mas eventualmente a gente já. Se a dor. Aí já vê o tamanho da feridinha que tem ali, já traz um download. Já traz um download de bebê no ventre, por exemplo, que é um download que a gente faz para nossa chegada, dependendo de. E dói, Ana Maria. E dói, né, Ana Maria? Às vezes, eventualmente, a gente pode chorar, pode ter uma catarsezinha de chorar, o que é muito bom, porque é como se fosse... É como limpar mesmo um quartinho, é como uma depuração, né? E aí, nisso que a gente está ali trabalhando, e a gente está acessando, a gente está entrando em contato, né, com essas crenças do sub, mas é tão lindo, Carol, todas as sessões eu me emociono nesse sentido, todas as sessões eu agradeço muito porque eu vejo. Porque aí você vê a jornada da alma, você vê como é lindo o movimento da alma, como é lindo o movimento da criação nesse sentido, como tudo está a serviço. Eu fico arrepiada de falar como tudo está a serviço da pessoa, sabe? Daquele ser, daquele sistema. E para nossa como, evolução, nossa né? evolução, Porque cada um vai ter o seu momento também, né? como nada é em vão, como, sabe, cada dor que aquela pessoa passou não foi em vão. Como tudo aquilo, ela começa a ver nela mesma e aí ela começa a olhar, porque é um olhar para a alma, não deixa de ser. É uma ferramenta metafísica, então é um olhar para a alma dela com ela mesma. É um momento muito dela com ela mesma. Olhando uma jornadinha, uma pequena jornada de cura, seja para curar um bloqueio, seja para curar dois, seja para curar uma dorzinha, né, que está no cotovelo, seja para materializar, para querer conquistar alguma coisa. Você vai olhar para uma pequena parcela da sua alma, uma pequena jornada da sua alma. E eu acho muito lindo, porque eu acho a vida linda. E é o que eu te falei, eu fico encantada com a natureza, eu fico encantada com a sofisticação que é a nossa natureza, cada célula, com a capacidade da nossa célula, tal. Então, por mais que doa, né? Porque dói estar nesse mundo dual, nesse mundo que a gente está aqui. Não tem como falar não dói, porque para ter luz precisa ter sombra, para ter prazer precisa ter dor. Não tem como a gente, ser humano, falar. As crenças são criadas para a gente lidar, eu acho, com isso, né? Eu ainda não sei, eu estou aprendendo muita coisa, mas você fala, meu Deus, dói estar aqui. Que a nossa alma
escolheu esse planeta, mas eu brinco, né? Nossa, alma olhou esse planeta e falou, eu quero ir ali, né? Ah, tá bom, né? Então vamos ali. Estamos Eu acho. aqui. E como o Theta Healing pode ser usado para manifestar essas mudanças positivas, né? Que nem perder esse peso, mudasse aí todos esses hábitos, assim, eu posso chegar também e já buscar, né? Não sei, assim, quando a pessoa vai, ela já vem com isso, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero melhorar a saúde. Ou ele já transforma em todas as áreas também ao mesmo tempo. Ah, dá. Não, dá para mudar. É assim, né? Tá tudo muito interligado, né? A Carol, nossa professora, fala isso lindamente, né? Então, tipo assim, não tem como você separar. É o que eu te falei, a saúde emocional tá ligada com a saúde mental, que tá ligada com a saúde física, com a saúde financeira, com a saúde relacional. A gente não consegue descompartimentar as coisas, né? Mas é claro que eu sinto, comigo foi assim, eu sinto a maioria dos meus pacientes assim também. A gente chega no consultório com uma dor mais latente, né? A gente chega com um incômodo maior. Tem alguma coisa que pega mais. Por mais que a vida esteja desequilibrada num geral, mas a gente sempre chega com uma questão que está mais latente ali. Ah, isso aqui está me incomodando mais. Tem muita gente que chega e fala, lá eu não sei nem por onde eu começo. Aí, no começo da conversa, já dá para entender onde a dor está mais gritando ali. E geralmente aquela é a ponta do novelo. Porque dali você vê onde está a crença maior que vai desencadeando as outras. Porque aí quando você limpa uma parte, é igual um computador, né? Quando você limpa uma parte do sistema, você já tem leveza para manifestar as outras coisas. E é muito possível, Carol. Tipo, eu mesma, eu sou o meu case, né? Eu emagreci, eu comecei a emagrecer, eu comecei a fazer limpeza, eu comecei a emagrecer em primeiros 3 meses. Eu já comecei a perder peso, entendeu? E não voltei mais, entendeu? E fui que Uhum. fui, porque eu tirei uma crença. O cigarro também. Foi a primeira vez na vida que eu não voltei mais. Eu continuo me cuidando, orar e vigiar. Eu tô com a Vera, não largo ela nunca mais, falei para ela. Mas Uhum. eu não voltei. Foi a primeira vez na vida que eu não tive uma recaída, sabe? Nossa, incrível, né? É, É, que muito lindo, verdade. Mônica. É isso mesmo. E existem, ele falasse ali da autoaplicação, que tu mesmo se autoaplica, né? Existem técnicas específicas que as pessoas podem praticar depois por conta própria, para esse equilíbrio e cura, ou sempre vai daí precisar do terapeuta também? Não, aí vai precisar sempre do terapeuta, né? Eu acho assim, aí eu tô falando por mim, tá, gente? Por todas essas mudanças que eu fiz, que é o que eu falei para vocês, de manter a vibração elevada. Tem coisinhas que eu falo para meus pacientes e que eu recomendo, assim. Então, por exemplo, você pode começar a se relacionar um pouco mais com o seu subconsciente, sabe? Você pode começar a ter hábitos mais legais de padrões para lidar com o seu sistema emocional, se você não tiver legal. Então, por exemplo, você está com uma dúvida, né? Você não sabe o que fazer. Então, antes de dormir, faz a pergunta para o seu subconsciente. Faz a pergunta antes de dormir. E aí vai dormir. Fora manter bons hábitos. Que aí a gente tem excelentes professores. A Gabi Leite é uma maravilhosa que fala de lei da atração, mas acima de tudo ela fala de padrão mental, né? A Gabi é uma excelente professora para você mudar o seu padrão mental, por exemplo. Então, meditar, ter bom relacionamento você com a sua mente, enfim, só ter referência boa na sua vida, né? No sentido mental. Além dessas coisinhas que você pode fazer, ir se relacionando com o seu subconsciente assim, né? Faz a pergunta à noite, de manhã vem a resposta. Estar no estado de presença, né? O que é estar no estado de presença? Separa uns dias, uns momentos do seu dia para dar uma respirada. Às vezes vale até, isso eu aprendi com a minha professora de yoga. Marca no relógio para ele apitar, respira no trabalho, faz 3 respirações profundas. Ah, Laura, mas é só isso? É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes só um pouquinho você já vai melhorar pra caramba o seu dia. Dá 3 respiradas profundas. Por quê, gente? Quando a gente está respirando, a gente não está ocupando a mente, entendeu? A gente está respirando, já ajuda. Outra coisa, que é uma pergunta legal que a gente pode fazer, que é o teto. Isso eu aprendi com o teto.
Qual é a maneira mais elevada de eu fazer tal coisa? Então, por exemplo, gente, vocês vão ter que ter uma conversa difícil com alguém, com o filho, com o namorado, com o marido, com a esposa, com alguém. Não responde de bate pronto, sabe? Outro dia minha mãe, fui com a minha mãe no centro, ela me ensinou. Toma uma água antes de responder para a pessoa, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei do teto. Antes de responder para alguém, ou para se preparar para uma conversa, ou para se preparar para uma reunião, para se preparar para uma apresentação, tá nervoso, tá ansioso, tá com alguma coisa, se conecta com você, porque a gente tem essa parte divina em nós, que é o nosso eu superior. Se conecta. Isso você não precisa acreditar, você não precisa, isso não é religioso, né? O que é isso que é o Teta? Isso é você, com a sua energia. Se volta para dentro um pouquinho e faz essa pergunta, né? Qual é a maneira mais elevada de eu dar essa resposta? Qual é a maneira mais elevada de eu conversar com essa pessoa? Qual é a maneira mais elevada de eu me apresentar nessa reunião? E outra, não deu certo, você não conseguiu fazer da maneira mais elevada, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente é humana, e tem horas que a gente Tudo sai... é Parece aqueles tentativa, né? panda, né? Eu falo aqueles videozinhos do panda, que ele vai indo para trás. Às vezes a gente é aquele panda lá, gente, não deu. Não deu. Eu tiro sarro comigo mesma, eu dou risada de mim mesma. Eu falo, ai, Laura, hoje não deu, filha, não deu. Foi um horror, foi um desastre, foi um panda. Tcharanã, não deu. Exercita o auto-perdão, começa com você. Fala, ai, filha, eu era muito exigente comigo mesma, eu era muito dura comigo mesma, eu falava coisas horrorosas para mim. Já parei faz tempo com isso, entendeu? Para de ficar falando coisas horríveis para você. Fala, tira sarro, seja leve, dá risada. Ah, não deu, faz paciência. Amanhã a gente vai de novo, daqui uma semana, daqui um mês, se der. Se não der, tudo bem também. Tá bom. Tudo Vamos. bem também. Laura, e falasse, né, sobre a espiritualidade, como que o Theta Healing se relaciona, né, com essa questão, se é necessário também ter uma crença específica para se beneficiar, se atende todas as religiões, tipo, né, explica aí um pouquinho dessa parte. Porque o Theta Healing não tem nada a ver com religião, absolutamente nada. Todas as religiões são bem-vindas e nenhuma religião também é bem-vinda, porque não tem a ver com nenhum credo, né? Com nenhum dogma, com nada. Teta Healing é uma filosofia e a única crença que a pessoa precisa ter é nessa energia da criação. Então, que nós viemos, nosso mundo, os átomos, as coisas são feitas de uma energia inteligente, que tem gente que chama, e aí cada um vai nomear. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, tem gente que chama de força criadora, tem gente que chama de... E aí vai. Mas não é o Deus barbinha que o homem gosta de... Não é esse. É uma energia criadora de mundo. Não dá para... Se a pessoa achar que a gente veio da cegonha energética, não vai funcionar a técnica. Uhum. Aí, filosoficamente... Eu, como sou apaixonada por astrofísica, por exemplo, por filosofia... Não tem como você olhar para o universo e falar que o universo veio do nada. Eu acho bem difícil um ser humano que raciocina achar que a gente veio do nada. Porque é isso, os sistemas são tem uma inteligência sofisticadérrima. Inclusive, a gente é fruto dessa inteligência sofisticadérrima, maravilhosa, que é essa energia que criou a mãe natureza, toda essa coisa linda que é. Só precisa acreditar, porque é com essa energia, e aí a gente está falando de energia mesmo, gente, não está falando de nenhuma entidade, é uma energia. Eu era reikiana, eu sou reikiana, né? O Theta é mais potente, muito mais potente para curar, absolutamente mais potente para curar do que o reiki, que já era maravilhoso. E é isso, é a energia e a gente que tá à nossa disposição, que a gente pode usar, inclusive todos nós, é isso, se conectar com essa nossa parte divina. E quando a gente fala de parte divina, se a gente é feito disso, por que não a gente não está conectado com isso para a gente manter o nosso equilíbrio? Como a natureza, eu gosto muito de olhar para a natureza. Quando eu estou em qualquer situação mais desafiadora, eu sempre olho para a natureza, gente. Desde pequena eu faço isso. Se a natureza faz isso, a gente deveria se espelhar mais e fazer, porque eles estão absolutamente... É que eles não têm essa sofisticação do cérebro, mas
que aí faz a gente desviar um pouco, desvirtuar do caminho, mas a gente deveria usar o fragmento divino, exatamente, prima, minha prima, exato. A gente tem isso na gente. Isso não é misticismo. Ai, meu Deus, eu preciso acreditar na. O legal das religiões, eu acho, é que isso, a neurociência e a psicologia também explica. Quando você está fazendo uma oração, depois eu até busco esse estudo. Parece que você usa você ativa um negócio no cérebro que gera não sei o quê, faz bem pra caramba para a saúde. Então, quando você tá lá, seja qual seja a religião, parece que você tá ativando uma coisa boa lá. Mas aí eu tô falando de química cerebral. De qualquer maneira, estar conectado, estar na presença, respirar fundo, pensar qual é a maneira mais elevada de eu tocar minha vida, isso aí você pode fazer todo dia, né? E Laura, falasse, eu sou o meu maior case, né? Mas tu tens outros casos de sucesso de pessoas que fizeram a terapia e, nossa, né? Teve uma mudança, assim, grande também na vida e que podes compartilhar com a gente? Teve aquela que eu estava contando para vocês, né? Que eu nem terminei. Eu falei que ela queria ter um corpo, ela queria destravar esse bloqueio que ela tinha para buscar um corpo melhor. E aí foi linda essa sessão, porque aí a gente achou uma crença que estava bloqueando e estava na relação dela com os filhos dela. E aí, naquela mesma sessão, a gente encontrou a crença, ela teve um grande insight. E é muito lindo de ver a cara do paciente quando ele percebe, quando ele se dá conta da jornada, né, daquela. E aí ele completa aquela pequena jornada de cura, muda a feição, muda. E aí ela já começou, já na semana, já me deu feedback, já na semana seguinte, já tinha conseguido, já tinha a resposta do tratamento dela, que ela estava fazendo, já estava com resultado. E tem essa é uma cura física, né? Então a gente tirou um bloqueio para um bloqueio que estava impedindo uma questão física de uma paciente. Aí tem uma outra que ela estava com uma angústia emocional porque acho que era a filha dela acho que ia passar um tempo fora e ela, apesar de ter nos padrões dela também uma habilidade de muita independência, né? Ela estava nessa angústia de se separar da filha e ela não estava conseguindo nem entender aquilo, que é isso que eu te falo. Às vezes a gente não consegue nem entender. Por que eu não consigo? Subconsciência. Por que eu não estou conseguindo se eu tenho, né? Se eu tenho essa força, né? E ela não estava conseguindo entender aquela angústia e estava muito angustiada. Você imagina para uma mãe com uma filha. O quão ruim, não é isso, né? Você querer que a filha vá tranquila e você não tá com aquela tranquilidade no coração, né? Gera uma angústia mesmo. E aí a gente fez a sessão e a gente encontrou a crença na sessão. E ela fez igual a outra paciente, ela teve um grande insight lindo, e aí a feição dela mudou. Eu também me arrepio, porque faltavam poucos dias para a viagem, faltava nem uma semana. E aí você vê o alívio, né, no campo emocional da pessoa. De conseguir liberar, de conseguir poder viver aquele momento com grande paz. Poder viver aquela conquista da filha, porque é uma grande conquista e tal. Então, ele também, tipo, além da saúde física que tu falasse, para a saúde mental, mudar uma emoção, assim, também super funciona. E também é o que eu te falei, tem gente que quer manifestar coisas, né? Tipo, uma transição de carreira, até coisas materiais, se você quiser, assim, tem... Tipo assim, eu tenho, sei lá, baixa autoestima, sou muito insegura. Posso fazer com esse foco? Pode. É que aí vai depender, né? Por exemplo, essas duas pacientes, o que eu entendo, né? Pelo que eu tenho aprendido. Essas crenças estavam mais... não tinham tantas camadas densas no campo energético. Então, tirou e já trouxe um alívio imediato e baixou o download e aquilo
já na vida prática aquilo já foi encaminhado. Imagina como se fosse uma cebola, tá, cara? Então você imagina, porque eu estou falando por mim, eu tenho crenças que eu tenho que trabalhar arduamente até hoje. Porque você imagina que é uma cebola com camadas Vai coladas, descascando. densas, que eu tô trabalhando. E, gente, isso não tem melhor nem pior, tá tudo no seu lugar, tudo está certo como está. Essas duas pacientes que eu dei o exemplo, uma física e uma emocional, eram umas crenças, imagina que era uma casca de cebola no campo emocional, mas leves, né? Mais menos densas para retirar. Então, a gente faz o trabalho, fizemos o trabalho. No que nós retiramos, o alívio já aconteceu, o desdobramento já veio imediato. Agora, imaginem que pode acontecer, e acontece comigo, que é o que eu me trato direto, de você ter uma crença mais densa, porque ela pode estar ali no seu sistema há tanto tempo, de tantos e com tantos pontos de vista que o seu sistema foi condensando ali, condensou, que ela foi ficando uma casca mais grossa. Então você vai ter que limpar aquilo de vários pontos de vista e mais de uma vez. E aí o que eu né, compartilhando com vocês o meu olhar de terapeuta e de ser humano. A nossa alma sabe o que faz. Confia, se entrega para a cura. A gente precisa se entregar um pouco. Então, se essa é uma crença que está mais densa, tá tudo bem, né? É isso, é o que tem que ser. Se tem uma outra crença mais leve, tá ótimo. Agradece, segue, toca o baile. Vamos para próximo desafio, próxima manifestação. Essa tá mais densa, tá tudo certo também, entendeu? Tá tudo vai se encaminhando. Eu acho, né? Laura, amei o nosso bate-papo aí, entender um pouquinho mais da tua técnica. Claro que quem tiver interessado pode te procurar ali no Instagram, mas se a pessoa, né, também quiser, eu quero agora trabalhar com isso, quero ser terapeuta, quais são as opções, assim, disponíveis? Olha, o caminho é procurar um instrutor de Theta Healing, né? Certificado pela Havaiana, esse é o meu conselho. Eu recomendo muitíssimo a Carol Manjing, que é a minha professora. E também tem a Vanessa, que é uma outra parceira que eu conheci dentro de um grupo da Carol. Eu não sei se a Vanessa é instrutora, mas eu posso deixar o contato delas no meu Instagram. A Carol é muito maravilhosa, fiz todos os cursos com ela. E eu acho que o mundo precisa de cura de campo emocional. Então, eu recomendo para todo mundo, aonde quer que esteja. Se quiser estar do lado da terapeuta, se quiser estar do lado do paciente, mas vamos espalhar curas emocionais. E até para quem quiser saber, eu também fiquei com essa dúvida, dá para fazer o atendimento online, né, Laura? Não precisa ser presencial, né? Não faz absolutamente diferença nenhuma. A maioria 95% dos meus atendimentos são online. A própria Havaiana faz tudo online e a pandemia veio para mostrar para gente que, imagina, hoje em dia tudo online, né? E Sim. facilita muito a nossa vida porque tem um deslocamento, mas se a pessoa sentir que precisa fazer presencial, dá para fazer também. Mas hoje em dia a gente faz tudo online, não tem diferença nenhuma. Olha a Rosa, adorei. A mamãe, são ótimos conteúdos, muito bom. Obrigada. Gente, obrigada demais vocês terem vindo aqui escutar, viu? Eu desejo muito amor incondicional para todos, da fonte, direto da fonte. Olha, eu acho que tem muito amor nessa live mesmo, porque eu nunca vi tanto comentário elogiando assim, ó. Linda. Ana Maria, linda. Obrigada, Alex, de Dublin, olha lá. Lindo, amo vocês demais, a minha irmã. Amo muito. Gente, vai ficar salvo aqui no Instagram e depois no canal do YouTube também. Então, quem quiser reassistir, compartilhar. A Gabi, né? Que foi quem proporcionou isso, nossa professora linda. Maravilhosa. Bom, agradeço aqui a tua participação, Laura, e fica aí também o canal aberto, né, para quando quiseres voltar e falar mais do teu trabalho. Carol, obrigada, viu, de me receber aqui. Obrigada pela generosidade de me ouvir, de me receber. Imagina, adorei. Eu que agradeço. Um beijão, gente. Boa noite. Um beijo, linda. Beijo, prima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, linda.